E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre robótica cognitiva, né? A gente terminou no último vídeo falar sobre o vale da esquisitice, né? Da estranheza, relacionado a fazer robôs cada vez mais humanos. Esteticamente poderia ser um pouco medonho, assim. E aí, continuando o paper anterior, né? A esse, que a gente estava lendo do Ishiguro e do McDormand, né? Aqui mostrando uma imagem do Albert Hubo, né? Que é uma coisa meio híbrida, né? Então você tem uma face realista em cima, né? E você tem um corpo totalmente robótico embaixo, né? Então, assim, numa criança com certeza isso daí ia dar medo, né? Se você vê isso daí na rua, de relance talvez também, enfim. É a questão de acostumar, talvez. Talvez as pessoas tenham que se acostumar a esse tipo de coisa pra ficar normal, né? Quando você vê uma coisa totalmente nova, obviamente você vai ter medo. Mas enfim. Ele vai falar um pouco sobre o debate atual. Eu só resumi alguns problemas que ele cita, né? Como, por exemplo, o problema de mente e corpo na neurociência cognitiva. Dessa questão de que para a gente fazer um sistema que pensa melhor, né? Que consegue ter algo relacionado à inteligência, seja um robô ou um software, que tenta simular a inteligência humana, a gente teria que ter um corpo, né? Então tem essa questão, que a gente precisaria de um corpo para... se você tem um corpo, você não conseguiria gerar os estados da mente humana de forma correta, né? Enfim, é uma teoria. O reducionismo da neurociência, né? Das pessoas que talvez acham que criar um sistema consciente é fácil, né? E que é só você usar a inteligência artificial e dá tudo certo, mas não é assim. É muito mais difícil você que está é, você lidar com a neurociência é muito mais difícil na prática do que na teoria, né? De você fazer um sistema que tenta simular coisas que nós fazemos, como conversar, por exemplo, com alguém. Embora a inteligência artificial tenha, sabe, conseguido ter marcos incríveis em reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, e outros vários problemas que a gente não conseguiria resolver humanamente, né? Coisas como linguagem, principalmente, e na parte robótica de movimentação, a gente tem muitas coisas que tem que melhorar. A questão também do aprendizado inativo e construcionista, né? O aprendizado inativo tem a ver com o Noam Chomsky, né? Entre outros pesquisadores, né, que falam que o aprendizado do ser humano, o ser humano nasce com meio que o ser humano nasce com uma capacidade de aprender inata. Então tem coisas sobre a linguagem, principalmente, que onde o ser humano já nasce e ele só cresce essa questão ao longo do tempo, em vez de outras opiniões que dizem que a empiricista, se eu não me engano, que diz que o ser humano ele não nasce com conhecimento inato, né? Quando ele nasce, o ambiente dele faz ele desenvolver aquele conhecimento para produzir linguagem, né? De forma que se ninguém ensinasse ele a falar, ele ia aprender sozinho, entendeu? Então, se ninguém ensinasse ele a falar, se ele ficasse sozinho e conseguisse sobreviver, né? Ninguém ensinasse ele a falar, ele ia conseguir de um jeito falar, de alguma forma. Mas mesmo assim, essa teoria não sustenta tem essa questão que o ser humano já tem, sim, algum aprendizado inato, né? Que já nasce. E a construcionista, que é do Jean Piaget, que é um cara importante nessa questão, da questão que o ser humano, desde a infância, né? Desde os 6 meses até os 12 anos, ele tem essa construção aí da sua capacidade motora ao longo do tempo. Só que na questão dos bebês, por exemplo, cai um pouco essa teoria na questão de que talvez o aprendizado inato seja um pouco melhor de descrever as coisas. E por fim, a criação de uma AGI, né, que é a criação de um sistema consciente, que é uma coisa muito difícil que recentemente, alguns artigos bem recentes, que a gente até mostrou no canal, tem falado que é impossível criar uma AGI e que isso nunca vai ser possível. Enfim, são alguns debates relacionados a esse tipo de coisa, né? E relacionado a isso, né, na questão de robótica cognitiva nesse caso, eles vão falar que androides podem agir
como uma forma de teste para teorias sobre a interação humana e teorias da parte do, do papel do cérebro como um sistema de controle mediando a comunicação do corpo, né? Então, aqui eles vão tentar dizer que, e é uma coisa que o Shiguro fala muito no curso dele, é a questão de que os androides eles podem ajudar mais pesquisadores, talvez, na área de sociologia e psicologia, a entender melhor como a mente humana funciona, porque quando você tenta simular como a mente humana funciona, nesse caso não a mente, como o corpo humano funciona na parte do robô, né? Como ele interage, como ele você tem que realmente construir um sistema que seja baseado na neurociência e na psicologia relacionada a isso, né? Na sociologia relacionada a isso. E é basicamente isso, né? Você criar um androide, você tentar simular um ser humano, acaba te ensinando sobre o ser humano mais. E esse é um experimento prático, né? Que eles fizeram com cerca de 40 participantes, 43 participantes, se não me engano. Não, 45, desculpa, ali embaixo. 45 participantes que eles mostraram essas fotos randomicamente e perguntaram o nível de estranheza que essas fotos tinham, né? E dá pra ver que da primeira foto até a última, né, você vê que o nível de estranheza ele é maior inicialmente, né, de familiaridade com os robôs que são menos humanoides, né, menos parecidos com o ser humano, menos androides. E você vê que quanto mais o robô se aproxima do ser humano, mais a familiaridade aumenta. Nesse caso, né? Mas a questão aqui é que quando o robô tá parado é uma coisa, mas quando o robô tá se mexendo é outra. Quando o robô, que ele aparenta ser mais humano, ele se mexe de uma forma estranha, cria um pouco de estranheza, né? De meio que uma coisa meio bizarra, né? Que é o ponto do Masashiro, eu não sei se é o nome dele. Do paper anterior que a gente viu. Deixa eu lembrar o paper. Do Masahiro Mori, né? Enfim. Ele vai falar também no paper sobre crianças e bebês, né? Então, por exemplo, bebês de 1 ano eram atraídos pela Repli R1, que é aquele androide de criança que a gente mostrou antes. Só que eles eram eles achavam meio estranho os movimentos do robô. Então quando o robô tava parado, era um bonequinho, beleza. Mas quando se mexia, as crianças meio que começavam a falar, mano, isso aqui tá estranho, né? Eu tô no filme de terror, tipo, tô no Chuck. Na parte azul, por exemplo, tá falando que as crianças entre as idades de 3 e 5, entretanto, estavam com medo do Android e se recusavam a olhar. Então, nesse caso, os bebês tava nem aí, de boa, de 1 ano, né? Então, mesmo o robô se mexendo, ele estava de boa. Agora, as crianças com uma mente um pouco mais desenvolvida, né? Dos 3 a 5 anos, que já consegue entender o que está acontecendo já de uma forma mais complexa, elas já olhavam e falavam, isso daqui não é normal, eu nunca vi isso na minha vida, isso está estranho. Então, dá um pouco de medo, né? A Raptor R1 também, que não é um robô tão bonitinho, né? Essa é a Repli Q2, que eles vão mostrar, né? Que obviamente é um pouquinho mais bem feita, embora não seja tão boa quanto o Android F e quanto não, do Geminoid F, desculpa, e do Geminoid H1. E sobre a Repli Q2, eles vão dizer, né, que essa daqui no caso, ela aparece como começa a aparecer como agir como uma japonesa, né, como uma mulher japonesa, com algumas questões até culturais de respostas e expectações. Por exemplo, é normal para perguntar, né, ao robô para pedir permissão para tocar, né, que seria algo que talvez no Japão seja mais correto, né, de você não pode abraçar a pessoa ou beijar no rosto, normalmente isso não é normal, né, então permissão, né, para tocar nela, né, para ver como ela é. Enfim, aí na parte azul tá falando que um visitante do laboratório, né, ao invés disso perguntou à sua esposa, né, se ela poderia tocar ela, né, porque ela estaria pensando sobre o que ela falaria sobre isso, né, enfim. Então, algumas coisas sobre a Rap 2, sobre o seu comportamento social, né.
na sua simulação. E sobre esse robô especificamente, não só sobre a Repli, mas também como o Android F, tem um paper de um cara relacionado a eles, né, relacionado ao Ishiguro e ao McDormand, que é o Christian Becker Asano. Ele está em alguns projetos dele também. Aqui postando no paper da Kirsten Intel, provavelmente um jornal alemão, ou Intel da Alemanha, sei lá, que é sobre computação afetiva, né, relacionada a emoções em androides. A gente vai ver sobre isso no próximo vídeo.